Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor seja convosco. Bom, iniciamos mais um dia na graça de Deus, momento já de estar falando com o Pai. Vamos estar lendo aqui a palavra, hoje em Provérbios 19. Eu já fiz a minha oração, já consagrei a minha vida aqui a Deus, pedi a Ele que me usasse para levar a palavra e que abençoasse a cada um que ouve, e se atenta à palavra do Senhor, que Deus possa estar transformando a tua vida, em nome de Jesus. Então vamos ler Provérbios capítulo 19. Nos diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade, do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A astúcia do homem perverte ao seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Amém, aleluia. A discrição do homem a torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei. Mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contentações da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma. Mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Um versículo importante para se refletir, né? Hoje em dia a humanidade não pode levantar a mão para o seu filho, que já chamam a polícia, já é proibido. Mas a própria Bíblia exorta sobre isso, né? Aqui, ó, pode bater, mas não pode matar, né? Não quer dizer que você vai bater de machucar, mas quer dizer que você pode sim repreender o teu filho, né? Dar aí uma chinelada, uma cintada para que te obedeça, te respeite, né? Porque tudo começa no berço, começa dentro de casa, né? Se você repreender o seu filho, ele não vai ser repreendido lá fora, porque ele vai ter educação, vai ter respeito, vai ter amor ao próximo. Desde já você tem que conduzir as crianças a estar no caminho de Deus, né? Tá ensinando para ele a palavra do Senhor, para que ele não desvie do caminho. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Aqui diz dos nossos planos, dos nossos sonhos, né? Que são muitos, não são poucos. Mas o desígnio vem do alto, vem dos céus,
vem de Deus. Nada adianta a gente sonhar se não colocar nas mãos deles, na mão dele, para que Deus possa fazer o melhor por nós. Eu sempre estou dizendo isso aqui. Deus não fará algo para te tirar da presença dele, não fará algo para que o nome dele não seja glorificado, né? Em tudo dai graça. Deus não fará algo para que você venha assim ensoberbecer. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer o trabalho de ter que levar à boca. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. O que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos insensatos. Ou seja, Deus nos fala tudo isso, né? Nos coloca diante dos nossos olhos aqui, nos ensinando como ser, como não ser, né? Para que você entenda melhor, você tem que ler aos poucos e meditar, revendo a sua vida. O que diz aqui? Isso existe em mim, existe dentro de mim, o que eu posso melhorar e o que eu tenho que tirar de mim, né? A palavra do Senhor é para ser meditada. E aqui ele nos diz no final, né? Que os escarnecedores já estão preparados os juízos e os açoites para as costas dos insensatos, né? Mas eu, antes de ler aqui também, tinha me atentado para um versículo que está marcado aqui nesta Bíblia, do capítulo 18, versos 14, que diz assim: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? É uma questão que eu creio que todos nós passamos, né? Que quando a gente está com o espírito forte, nem a doença nos abate, né? Você tem esperança, você sabe que você pode vencer, mas a nossa esperança tem que ser em Deus, para que a gente creia que toda ou qualquer doença Ele pode curar, né? Porque Deus é o médico dos médicos, o Todo-Poderoso, né? Ele é o Deus do impossível. Não importa o que seja, qual doença seja, Deus pode curar. Ele pode ressuscitar até o que foi morto. Quem dirá curar uma doença, uma enfermidade, né? E Salmos 40, versos 1 nos diz assim: esperei com confiança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O tempo de Deus é diferente, né? A Bíblia mesmo nos fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Às vezes pode ser difícil a gente entender, né? Os dias para nós passam rápido, né? A gente diz nada como um dia após o outro, mas aquele dia que passou já se foi. Já foi tempo ou ganho para ti ou perdido. Por que ou ganho ou perdido? Você acha que ganhou passando o dia inteiro trabalhando? Você acha que ganhou passando o dia inteiro de folga,
numa praia, né? Ou em algum local que você sonhou em ir, quando na verdade você perdeu. O tempo ele é ganho quando você está na presença do Senhor, quando você está lá fora fazendo a obra do Senhor e ganhando almas para Deus, pois aí você só tem a ganhar, porque o seu galardão está sendo preparado lá nos céus. Temos que saber aproveitar esse tempo. Saber aproveitar o tempo para muita gente é fazer tudo o que quer, sem lei, sem regra, sem obediência. Simplesmente fazer o que tem vontade porque acha que um dia é óbvio que vai morrer, né? Mas não sabemos quando. Mas aproveitamos a vida do modo errado. Eu sou novo, tenho 32 anos, estou para fazer 33 anos. E eu confesso que já fiz de tudo nessa vida, lá fora, no mundo, na rua. Bebi, me droguei, me prostituí, trabalhei em diversos lugares, né? Mas nada para mim foi tão gratificante e tão bom quanto tá servindo ao Senhor. Como tá na casa dele agora, louvando, adorando o nome dele de todo o coração, fazendo as obras de Deus, alegrando os corações, levando a palavra do Pai, pois só Ele salva, não há outro caminho. A palavra do Senhor nos diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso pode parecer, né? Eu amo Cristo, eu amo Jesus, porque eu sei que Ele deu a vida por mim. Então, se eu creio, eu serei salvo. Porque assim diz a palavra do Senhor: aquele que crê será salvo. Mas crer somente não adianta, né? Eu creio que Jesus existe, tudo bem, maravilhoso, é isso que Deus quer, que a tua fé seja verdadeira. Porém, os teus atos, o que demonstram da tua vida, demonstra que você realmente o ama, que você realmente acredita, porque aquele que acredita obedece, né? Porque Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o Messias aguardado. Muitos esperam a volta de Deus, a volta de Jesus, mas Jesus já está aqui. Temos que atentar a isso. Muitos esperam que os céus sejam abertos, mas os céus já foram abertos em Atos 2. Quando os céus se abriram, os arcanjos louvaram e o Espírito Santo foi descido sobre a terra e encheu aquela casa em Atos 2, quando todos ali estavam orando para que Jesus enviasse o seu Espírito, e todos foram cheios. Clamaram ali 10 dias até que o Espírito Santo fosse enviado. Quando Jesus subiu para a glória do Pai e disse que nós não ficaríamos sozinhos, pois o seu Espírito seria enviado. Tem que haver obediência. Uma vida consagrada sem obediência não é consagração. Temos que deixar o pecado, temos que deixar o que nos afasta de Cristo, porque muitos esperam a volta dele, mas Jesus já está no meio de nós. Ele está em todo lugar. O que vai haver é grande, é difícil de entender quando Deus diz que Jesus vai descer, né, e levar a sua igreja. Jesus vai abrir os céus. Nós que vamos subir. Os escolhidos que vão estar com Deus. Estamos aguardando a volta de quem já está aqui no meio de nós. Pois Jesus vive. Por que você pensa que você tem que deixar para amanhã para buscar? Por que você pensa que
Pode dar tempo de você se consertar amanhã e não hoje. Jesus é o único que pode salvar a nossa alma. Eu vou estar orando para que Deus haja na sua vida, perdoe seus pecados e te direcione para que você venha ter uma comunhão com Cristo. Não te esqueça, Jesus já voltou quando ele ressuscitou. Ele sempre está no meio de nós. E ele é o mesmo ontem, é o mesmo que andava sobre as águas, é o mesmo que levantava, os coxos, o mesmo que curava e expulsava demônios. Ele ainda é e sempre será. Mas estamos esperando a volta de quem já voltou. É isso que ninguém percebe. Por isso ninguém busca como deveria. Porque não se atentam a isso. Hoje em dia vemos nas igrejas as pessoas entrando na igreja para adorar o nome do Senhor. Mas chegam lá e esperam o pastor chegar para começar a adorar. Ou às vezes simplesmente glorificam quando são mandados. Não se atentam que chegando na casa do Pai, toda a glória é para Ele. Ele já está ali, esperando para receber a sua adoração e abençoar a tua vida. Não é o pastor que vai te salvar. Não é o templo que vai te salvar. É Jesus. Por isso temos que adorar a todo tempo. Temos que orar em todo tempo. Falar com Ele. Você não precisa esperar até a tarde, ao chegar na sua casa depois do trabalho, para falar com Deus. Você não precisa esperar sentir vontade para falar com Deus. Ele já está ali, disposto a te ouvir e a te atender em todo momento da sua vida. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Não guarde a tua fé num lugar onde depois você não precisará acessá-la porque vai ser tarde. Porque muitos vão perecer. Mas só os tolos que deixam de usar a sua fé para viver a mesmice da vida. Aproveita enquanto você ainda tem Jesus do seu lado. Aproveita enquanto Jesus ainda ouve e responde. Porque haverá um dia, após o juízo, que só vai aumentar o clamor do inferno. Deus ouve, mas não responde. Porque já passaram o tempo para eles. Mas o tempo para eles também nunca vai acabar, porque o sofrimento é eterno. Não deixe o tempo passar para você. Busque a Deus enquanto é tempo. Que Deus possa te abençoar com esta palavra, e abençoe seu dia. E te dê graça para que seu coração seja quebrantado. E você perceba que Jesus está aí do seu lado. Que o mesmo Deus que falou com Abraão fala no teu coração, fala contigo. Porque Ele não muda. Ele é dono do tempo. Que Deus te abençoe.